Vamos lá, abra sua Bíblia, João capítulo 6. Quero compartilhar uma palavra com o tema discípulo ou multidão. Quem é você? Discípulo ou multidão? Nas últimas semanas nós temos falado sobre João capítulo 6, pode abrir. Nós temos falado sobre, de alguma forma Deus está nos conduzindo a pensar, refletir sobre discipulado, sobre quem é o que segue a Jesus, o que é ser um discípulo, um seguidor de Jesus, e o que é que Deus espera de nós. E eu creio que nós estamos sendo peneirados como igreja. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja que recebe muitos visitantes, glória a Deus por isso. Inclusive, se você está nos visitando, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco. Eu sei que a nossa igreja sempre tem gente nova chegando, sempre tem gente visitando. Além disso, a nossa igreja é uma igreja muito jovem espiritualmente, para não dizer, não vou falar criança porque senão vocês ficam ofendidos, mas boa parte da nossa comunidade é nova convertida, gente que se converteu há 1 ano, 2 anos, 3, está começando a caminhada com Deus. E dos que em tempo cronológico tem mais, muitos me procuram e falam: pastor, eu estou há 20 anos na igreja, agora é que eu estou começando a aprender. Então é como se fosse a mesma coisa. Então nós somos uma comunidade jovem espiritualmente. A maioria das pessoas estão caminhando agora, estão conhecendo agora a caminhada com Deus. E uma mensagem como essa e um tema como esse, ele é uma peneira. Ele é uma peneira espiritual, porque vai filtrando e vai sacudindo, vai mexendo, e alguns grãos de areia vão descendo e vai ficando somente aquilo que é o que eu quero extrair. E eu creio que hoje, por exemplo, e eu digo isso não com alegria, mas eu sei que muitos aqui serão peneirados, e talvez algumas areias deixarão a peneira, e ficará só os discípulos. E eu sei que talvez muitas igrejas, como a nossa jovem, nossa igreja é 1 ano jovem, nossa igreja é criança, 1 ano e meio de igreja. Há 1 ano e meio atrás, um pouco mais de 1 ano e meio, essa igreja estava nascendo na sala da nossa casa, com 6 pessoas. Em 1 ano e meio é uma comunidade um pouco maior, com alguns GAs, com muita gente, enfim. Eu sei que qualquer talvez, ou outras lideranças, ficariam talvez empolgados com isso, e abririam, escancariam as portas, e deixariam as coisas fluir. Mas eu sinto no meu coração, como quem vai prestar conta diante de Deus, dessa comunidade, que se nós não estabelecermos a cultura e a visão do evangelho que a gente acredita, agora, nós perdemos a linha. E é importante você entender que se nós não deixarmos claro o que é que nós entendemos biblicamente do que é ser um discípulo de Jesus, nós vamos talvez nos ludibriar e nos enganar com algum movimento de gente, e que isso talvez não quer dizer muita coisa. Deus não está muito preocupado com o movimento de gente, com quantidade de pessoas, com estruturas grandes. Deus está procurando corações obedientes, rendidos e humildes para segui-lo. Amém? João capítulo 6, verso 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Eu quero que você leia de novo a partir do versículo 2, preste atenção, ficou a Bíblia aberta. Grande multidão continuava a segui-lo, amém? Quem seguia ele? Uma multidão. Por quê?
porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com quem? Com seus discípulos. A primeira coisa que eu quero que você olhe para esse texto é que claramente o escritor fez questão de distinguir categoria de pessoas aqui. Ele quis deixar claro que havia um grupo que ele nominou de multidão e um outro que eram discípulos, e não eram os mesmos. Ele quis deixar claro que alguns que estavam com Jesus eram multidão, outros eram discípulos. Ele quis deixar claro que a multidão não era igual aos discípulos, nem os discípulos eram igual à multidão. Ele quis deixar claro no início desse texto que a multidão tinha uma característica, e ele nos ajuda entendendo, inclusive, aqui no versículo, na metade do versículo 2, ele diz, qual é o motivo? O motivo era porque a multidão seguia porque via os sinais miraculosos, por isso que a multidão seguia. E aí, ele separa outra categoria de pessoas que estavam com Jesus, que eram os discípulos. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que em todo o evangelho, todo ele, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, mas não somente nos 4 evangelhos, tipologicamente, o que é tipologicamente? É quando você olha lá para o Velho Testamento e percebe, dentro da história do povo de Israel, nuances, ou como o Hebreus diz, uma sombra daquilo que Deus ia revelar na frente, no Novo Testamento. Nós vemos que essa distinção de 2 tipos, ou 2 categorias espirituais, das pessoas que se relacionam com Deus, ela está desde Gênesis na Bíblia. Sempre haverá aqueles que procuram a Deus, mas que não passam de um grande conglomerado de pessoas que simpatizam, afeiçoam, até desejam algumas coisas de Deus. E há uma categoria mais especial, não especial por serem melhores, mas porque eles se posicionam diferente nesse relacionamento com Deus, que é o que nós vemos no Novo Testamento chamado de discípulos. Desde o início, nós vamos ver que no povo de Israel tinha uma multidão, e haveria dentro do povo de Israel também aqueles que a gente poderia categorizar de discípulos, que seriam pessoas que tinham uma visão, um relacionamento, uma postura diferente diante de Deus. Com Jesus, isso era muito fácil de ver, de perceber no ministério dele. Jesus, preste atenção, Jesus se manifesta, ele é batizado por João Batista, a voz do alto diz, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando acontece isso, no batismo de Jesus, alguns já começam a perceber e ouvir, porque estavam lá e ouviram, opa, esse cara aí é diferente, eu acho que esse é o Messias. E aí o ministério de Jesus começa. A partir do momento em que o ministério de Jesus começa, os sinais, os ensinos, a palavra de autoridade, as curas, muita coisa começa a acontecer. E 2 tipos de pessoas começam a se aproximar de Jesus. 2 categorias. E essas 2 categorias que estavam ao lado de Jesus, não mudou. É a mesma categoria que está aqui hoje. Aqui hoje, sentado nessa cadeirinha preta, tem multidão e tem discípulo. Em todas as igrejas cristãs do mundo, tem multidão e tem discípulo. Aqui hoje tem multidão. Mas também aqui, eu creio em nome de Jesus, tem discípulo. Agora, qual é a diferença? E eu poderia falar várias, mas eu quero pegar somente João 6, só esse texto de João 6. E o que aconteceu aqui para nos ensinar 3 grandes diferenças da multidão e dos discípulos. Só. Esse é um dos textos que talvez melhor ilustra a diferença desses 2 tipos de pessoas. E esses 2 tipos de pessoas, multidão e discípulo, primeiro, mostram a motivação que elas têm em relação a Jesus. Qual é o primeiro critério aqui? A motivação em que elas têm em relação a Jesus. Então, se eu estou dizendo que aqui hoje tem multidão de discípulos, eu estou dizendo que esta mensagem hoje vai peneirar a tua motivação em seguir a Jesus. O que realmente te move em estar aqui dizendo, eu sou um seguidor de Jesus, eu amo a Deus, eu quero seguir a Deus, seja lá como você expressa ou diz ou manifesta isso. Mas existe primeiro, a diferença entre a multidão e o discípulo revela a motivação. Segundo,
A diferença entre multidão e discípulo revela a nossa postura em relação a Jesus. Como nós lidamos com o que Ele diz, com o que Ele ensina, com o que Ele faz. Como você responde ao movimento de Jesus na sua vida. Vamos ilustrar aqui, aplicar aqui para a nossa vida de igreja. A diferença entre multidão e discípulos mostra como cada um de nós reage a um momento de adoração, a um momento de oração, a uma palavra, a uma instrução, porque cada um vai reagir a Jesus, vai se posicionar em relação a Jesus, conforme quem Ele é. Se você é multidão, tua resposta vai ser de um tipo. Se você é discípulo, tua resposta vai ser outra. Vocês estão me acompanhando? Terceiro, isso revela o teu nível de profundidade espiritual. A diferença entre multidão e discípulo revela quão profundo espiritualmente você de verdade é. Quão realmente, ou quão profundo é o agir de Deus na sua vida, no seu coração. O quanto de verdade Ele tem operado ou tem lugar para operar no seu coração. Quarto, a diferença entre multidão e discípulo, tá? Daqui a pouco a gente já começa, tá? Eu só estou introduzindo para você entender. Te ajuda também a revelar qual será o teu destino na jornada espiritual. Quando inclusive é uma grande luta pastoral, porque eu tenho aprendido, infelizmente, ou felizmente, eu não sei dizer ainda, a discernir com poucas interações na vida de igreja, quem é multidão e quem é discípulo. E isso tem um lado ruim, porque eu também sou fraco e sou carnal. Quando eu discerno e percebo que uma pessoa é só multidão, eu já sei qual é o destino espiritual dela, caso ela não mude. Eu sei que ela é como uma palha ao vento. Eu sei que ela é como uma casa construída na areia. Eu sei que ela hoje está, amanhã não está. Eu sei que porque eu sei já o seu destino espiritual, enquanto não mudar. Vocês estão entendendo? Agora, Rona, então quais são essas principais diferenças entre multidão e discípulo? Acompanhe aqui comigo. A primeira grande diferença entre multidão e discípulo, eu quero que você que anota, grave essa frase. A primeira grande diferença, coloca para nós aí, Arthur. Não está aí? Aí. A multidão reivindica, discípulo renuncia. Preste atenção em João capítulo 6. Qual era a postura da multidão em relação a Jesus e como era a postura dos discípulos? Preste atenção. O que está acontecendo em João capítulo 6? Olha só. Havia uma grande multidão seguindo Jesus e os discípulos perto dele. E aí o que acontece? Versículo 5, se você está com a Bíblia aberta. Levantando os olhos e vendo uma multidão que se aproximava, Jesus diz: Filipe, onde compraremos comida para esse povo? Para quem não sabe, o capítulo 6, o contexto aqui, é a grande multiplicação dos pães e peixes. É aquela história que todos nós conhecemos, em que o menino apresenta 5 pães, 2 peixes, para alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Inclusive, segundo os teólogos e especialistas históricos, este é o maior milagre de Jesus. Porque é maluco o que aconteceu. Aproximadamente 15.000 pessoas comeram a partir de 5 pães e 2 peixes. E foi impactante. Então Jesus olha para a multidão, se compadece dela, os discípulos apresentam uma opção. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus, começa a partir, e a Bíblia diz que ele dá aos discípulos e os discípulos à multidão. E ele começa a repartir, primeiro entre os discípulos, e pedir para os discípulos servir a multidão. E a multidão é saciada ao ponto de sobrar 12 cestos cheios. Uma multidão faminta que ouvia Jesus há dias. Há dias eles estavam seguindo Jesus no deserto sem comer. Faminta, come, se sacia e sobra. Quando a multidão vê isso, além dos sinais e milagres que estavam vendo de Jesus, eles ficam alucinados e falam: uau! Mas olha a postura que eles tinham com Jesus. Pula lá para o versículo 26. Para você saber o que aconteceu no 26, do 1 ao 26, Jesus faz esse milagre, a multidão é alimentada, ele despede a multidão e diz para os discípulos: discípulos, entrem aqui no barco, que nós temos que atravessar para outra cidade, porque o ministério segue.
E inclusive, é nessa viagem de travessia, é que acontece um grande milagre que a multidão nem viu. Que é o milagre de Jesus acalmar a tempestade, dizendo, vento e mar, acalme-se. Depois de algo muito mais incrível, que é Pedro ter andado por cima das águas. Que dia, não foi? Pensa nesse fim de semana dos discípulos. 5 pães e 2 peixes alimentando mais de 15 mil. Eles entram num barco, uma tempestade toma eles. No meio da noite, Jesus andando sobre as águas, Pedro também caminha sobre as águas. Pedro afunda por falta de fé, Jesus levanta ele, volta para o barco, pede para o mar e para o vento se acalmar. Eles chegam do outro lado, e o que está esperando eles do outro lado? Quem? Uma multidão. A multidão, sabendo que Jesus ia atravessar, foi correndo para esperar ele do outro lado, porque eles queriam o quê? Presta atenção no versículo 26. Jesus olha para a multidão, e alguns mais íntimos aqui da igreja às vezes falam, ô pastor, essa palavra foi muito dura, você fala uns negócios meio na cara, né? Eu vou te apresentar o meu Senhor. Jesus, versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e foram satisfeitos. Jesus está dizendo, eu sei o que vocês querem. Eu sei que vocês só estão aqui porque vocês querem mais. Eu conheço vocês. Você acha que eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem milagres, vocês querem pão, vocês estão com fome. Eu sei disso. Eu sei que é isso que move vocês. E Jesus vem e diz, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está dizendo, vocês deveriam estar me procurando pelas palavras que eu posso dar a vocês, não pelo pão que pode encher a barriga de vocês. Vocês deveriam estar me perseguindo pelas verdades que podem transformar a vida de vocês, não porque tem uma bênção te esperando. Jesus fala na cara da multidão isso. Eu sei que vocês estão atrás de mim, que vocês querem milagres, vocês querem uma vida melhor, vocês querem suprimentos, vocês querem ser abençoados, mas vocês deveriam estar me seguindo para ter vida eterna, para entender como ser alguém transformado. Vocês deveriam estar me seguindo pelas palavras que transformam o coração de vocês, não pelas bênçãos que as minhas mãos dão. Jesus fala isso na cara da multidão. Sabe por que ele fala isso? Porque essa é a postura da multidão. Multidão reivindica. Em Lucas, nessa mesma passagem, no livro de Lucas, a Bíblia diz que a multidão insistia com ele para que fizesse milagres. Essa é a postura de multidão, ela sempre é exigente. Olha, nós somos uma comunidade, mas a gente começa a discernir. Multidão exige mais do que dá, cobra mais do que está disposto a fazer. Multidão está numa igreja como essa e está exigindo o tempo todo, exigindo mais refrigeração de ar, exigindo que tenha um trabalho para os seus filhos, exigindo que o horário seja esse, que o horário seja aquele, exigindo que os professores da escola bíblica seja melhor, porque não são qualificados, exigindo que a música seja melhor, exigindo. Multidão é assim. A pergunta é que você faz, o que a gente pode fazer é, você, multidão, está disposto a dar o quanto você está esperando? Não, porque esse é o tipo da multidão, ela só espera, não está disposta a dar. Ela está dentro do ambiente de Jesus reivindicando. E hoje, na nossa realidade como igreja, é assim que se revela a multidão. Ela está num ambiente de comunidade como esse, mas dá. Vamos ver o que essa igreja pode fazer por mim e por minha família. Não gostei muito da mensagem, tinha que melhorar um pouquinho. A teologia é muito fraca. Deram uma lembrancinha na escolinha dominical aqui, na Nova Kids para o meu filho, estragou rápido, tinha que ter uns materiais melhores, né? Passei para ver meu filho na sala Nova Kids, eu vi um professor meio desqualificado. Essa é a multidão. A multidão está o tempo todo reivindicando, está exigindo, está vendo o que não ganha, o que não tem, o que não se faz por ele, porque esse é o coração, o espírito de quem só está procurando um Deus que o abençoe, um Deus que faça por ele, um Deus que, essa é a postura e o coração de multidão, reivindicar de Deus, exigir de Deus.
Exigir de Deus, e Ele transfere essa exigência de Deus à igreja. Exigir do pastor, exigir das pessoas. Aí eu não vou nessa igreja porque o pessoal não é muito simpático. Só que ao invés de se posicionar como um canal de simpatia para transformar um ambiente, ele exige primeiro do ambiente antes dele. Por isso que, graças a Deus, muito cedo, Deus foi me curando de crítica, assim. Eu não me incomoda muito mais, porque é só discernir de quem está vindo. Meu irmão, eu paro tudo para ouvir, paro tudo para ouvir com todo o meu coração, disposição, aqueles que estão dando sangue por essa comunidade. Mas eu escuto aqueles que não estão dando nada e exigem muito. Pode ser que venha uma coisa boa, mas não me abala. Sabe por quê? Não é por orgulho ou por arrogância, porque assim é o espírito da multidão. Ela nunca está satisfeita. Ela nunca está satisfeita e nunca ficará, porque o que ela está buscando é conforto próprio. Ela tem um culto a si mesma. A multidão cultua a si mesma. O seu Deus não é o Cristo, é ela mesma. Enquanto o Cristo que ela segue parar de satisfazer o seu próprio ego, ela vai seguir outra coisa. Então, se o culto, a estrutura não agradar, se o horário não agradar, se as pessoas não agradar, se a forma não agradar, ele. Então, alguém está me entendendo aqui? Eu quero que você comece a se peneirar agora. Onde é que eu estou nisso aqui? Quem que eu sou? Essa é a multidão é assim. Então a primeira característica de um coração de multidão é reivindicação. O espírito de multidão, no teu coração, ele exige, ele é exigente. E não por diligência, por ser excelente ou por ser criterioso, é por ser egoísta. Uma coisa é a reivindicação solidária, empática, doadora, que diz, olha, como é que a gente pode melhorar o ministério infantil? Eu posso me inscrever para poder ajudar? Olha, como é que a gente pode... Pastor, eu reparei que está um pouco, sabe, esses dias eu fiquei incomodado com as nossas plantas da igreja, porque tinha gente que, sabe, cachorro com muito dono morre de fome, né? E aí o que acontece? Eu dava água sem saber qual era a periodicidade. Alguém me falou que tinha que dar água uma vez por semana. Aí eu dava, de repente no mesmo dia, outro passava e dava. Às vezes o outro falava, o outro está dando, então eu não vou dar. Aí passava 3 semanas sem ninguém dar. Aí tinha planta que estava morrendo, outra que estava... E aí é possível que alguém passou por algumas das nossas plantas e falou, as plantas morrendo. A multidão é assim. A multidão é assim, esse é o espírito de multidão. Reivindica, exige, critica, olha. Ora, o discípulo como é que eu posso... o WhatsApp chegou. Como é que eu posso abrir mão de algo talvez que é conforto meu para o bem dos outros? Eu não sei se eu quero que você conjecture, nós não temos clareza bíblica para dizer isso, mas os discípulos estavam com fome assim como a multidão estava. Porque eles estavam junto com Jesus e a multidão já também há 3 dias lá sem comer. Eles também estavam com fome. Concordam comigo? Aí vem Jesus, multiplica, aí está lá Pedro, Tiago, João, Felipe, está todo mundo aqui com cestão de peixe e pão. E a barriga. Aí vem Jesus e fala, amém, glória a Deus, né, gente? Então vamos lá, vamos servir a multidão agora. Aí Pedro, não queria comer. E parece que esse espírito de multidão às vezes se revela em coisas pequenas. Você faz uma comunhão na igreja, comunhão do GA. Tem gente, eu vejo nos jovens, o jovem é muito impulsivo, então o jovem ele revela o seu, assim, ele se revela muito fácil, né? Então assim, nós vemos alguns que quando a gente fala amém, ele não quer nem saber, já está na fila, assim, quer servir, quer comer. Enquanto tem outro que fala, será que tem copinho para todo mundo? Está faltando guardanapo, eu vou lá buscar. Você percebe a diferença? Esse é o espírito. O espírito que eu quero dizer é um resumo, eu vou nominar espírito aqui, não no sentido metafísico espiritual. É uma postura, é um caráter de multidão.
de reivindicação, de exigência, de ego, de não olhar para o todo, de não olhar para a comunidade como um todo, de não olhar, ele está olhando para si, de reivindicação. O que é que Deus pode fazer por mim? O que é que essa igreja pode fazer por mim? O que é que o pastor pode fazer por mim? É mim, eu, minha. E a mente do discípulo é o tempo todo, como é que os outros podem ser melhores? Como é que isso, será que essa temperatura está bom para todo mundo? Será que esse horário é o melhor para todo mundo? Porque o olhar dele é de renúncia, a postura dele é de renúncia. Essa é a primeira grande marca de um discípulo. Como é que a gente percebe que alguém é discípulo? A vida de um discípulo começa deixando redes. Isso vai perseguir ele para a vida inteira. Se o caminhar de um discípulo começa a partir de uma renúncia, como será o resto da caminhada dele? Renunciando. Como é que uma multidão começa a sua trajetória? Recebendo. Como é que uma multidão se formou ao lado de Jesus? Através de um milagre. Vocês estão me acompanhando aqui? Então uma multidão, ela se aproxima por Deus pelo canal do milagre. Um milagre, um pão, uma bênção, uma cura, uma ajuda, alguma coisa. Como é que um discípulo se aproxima de Jesus? Através de uma quê? De uma renúncia. O primeiro contato de uma multidão com Jesus foi algo sobrenatural que aliviou alguma necessidade dele. O primeiro contato de um discípulo com Jesus foi deixando a sua própria vida. E isso norteia o resto da caminhada. A segunda grande marca que diferencia multidão de discípulo, está aqui no texto, João 6, é que multidão quer ser servida, discípulo serve. A multidão, ela está esperando, passivamente, o que é que podem fazer por mim. A multidão está esperando passivamente, como podem melhorar a minha vida, como podem aliviar as minhas dores, como podem aliviar os meus fardos, como podem me ajudar. E está tudo bem, meu irmão, o Evangelho sim vai aliviar as tuas dores, o Evangelho vai trazer suprimento às tuas necessidades, o Evangelho vai trazer cura às tuas enfermidades, mas a grande questão é qual é o caráter que governa sobre o teu coração. Se é esse caráter de ser servido, ao invés de servir, você precisa revisar quem você é no relacionamento com Jesus. Inclusive eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu já usei uma frase em tom de brincadeira, mas espiritualmente eu ouvi de Deus há umas 2 semanas em oração, que ela pode carregar um espírito de orfandade que nós não queremos criar na nossa igreja. Eu já usei a expressão aqui, quem não serve, não serve. Quem lembra que eu já falei isso? Lembra? Lembra que eu já falei quem não serve, não serve? Brincando? Mas eu quero retirar até brincando. O teu valor perante Deus não é medido por aquilo que você dá a Deus. Eu não quero que você se torne um filho mais velho, que diz ao pai, eu trabalhei igual um escravo. E talvez uma frase como essa minha pode induzir pessoas que ainda não estão prontas espiritualmente a trabalhar por trabalhar na igreja, a servir por servir. E isso cria um espírito de orfandade. Meu irmão, você é livre. Sinta-se amado servindo ou não servindo. Você é amado, cuidado e abençoado por aquilo que estiver ao nosso alcance. Você não dando nada para essa igreja, não contribuindo nada. Agora, se você quer sair do caráter de multidão para o de discípulo, eu preciso te dizer. Você precisa entender que a vida é mais sobre o que você dá do que o que você recebe. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Se você quer sair dessa categoria infantil, narcisista, egoísta, centralizadora, de achar que todos te devem tudo e Deus também, ao invés de entender que existe algo que você pode dar, você permanecerá numa infantilidade espiritual eterna, de alguém que esteve próximo de Jesus, mas não conheceu a Jesus. Porque a multidão estava o tempo todo coladinha em Jesus, só que nunca ouviu o que os discípulos ouviram, nunca viveu o que os discípulos viveram, nunca foram tocadas por Cristo como os discípulos foram tocados. E essa segunda marca é a marca que quebra um dos grandes elementos
uma das grandes marcas do pecado em nós, que é o egoísmo. Quando a tua estrutura rígida do ego fica intacta, você sempre terá um olhar para a vida de receber e não de dar. De receber. Por isso que muitos imaturos espirituais vivem insatisfeitos e frustrados na vida, porque eles vivem se sentindo injustiçados de que as pessoas não o amaram o suficiente, a igreja não o atendeu o suficiente, a família não o ajuda o suficiente, o marido não ama o suficiente, porque na verdade a pessoa ela é mesquinha, egoísta, vaidosa, autocentrada e não consegue perceber que essa estrutura de ego está destruindo a própria vida dela e todos os seus relacionamentos. Todos que vivem uma vida autocentrada vão sofrer mais, porque obviamente você nunca vai receber o quanto você gostaria. E você vai ficar nessa insatisfação constante. Meu marido não me ama, meus filhos não me escutam, o pastor não me dá atenção, os irmãos não me chamam para sair, o GA fui lá, ninguém me ligou, sabe? E pode ser que um dia você sentiu algo desse sentido, e está tudo bem, tem a ver com o teu nível de maturidade, mas irmão, eu quero te convidar a amadurecer, a olhar como eu posso ser um canal de transformação, como eu posso amar mais, como eu posso contribuir mais, como eu posso ajudar mais, como é que eu posso fazer para que as pessoas que passam por mim na vida se sintam tocadas, transformadas e abençoadas por aquilo que eu carrego, como eu posso servir mais. Essa é a vida de um discípulo, e não é na igreja só. O olhar de um discípulo no trabalho é: como é que minha empresa pode ser melhor por causa de mim? Como é que a minha família pode ser melhor por causa de mim? Como é que o meu bairro pode ser melhor por causa de mim? Esse é o olhar de um discípulo. Multidão é rancorosa, multidão tem amargura, a multidão ela vive frustrada porque ela está o tempo todo achando que a vida lhe deve, o mundo lhe deve, as pessoas lhe devem. Essa é a multidão. Mas a terceira e principal característica e marca que diferencia a multidão dos discípulos é essa, talvez a mais importante. Multidão é vulnerável, discípulo é convicto. Preste atenção no que acontece no verso 3. Quando Jesus percebe que ele estava diante de uma oportunidade de dar um ensino que iria impactar as gerações futuras, como nós hoje estamos lendo esse texto e falando disso, ele percebe que se montou o cenário perfeito para isso. E ele vem de um milagre de multiplicação, de um momento glorioso e de intimidade com os discípulos, e agora ele está diante desses dois grupos. Mais de 15 mil pessoas. Pelo menos 5 mil homens no mínimo, fora mulheres e crianças. Ele está diante desse povo todo. E ele diz: chegou a hora de peneirar. Vamos agora separar a multidão dos discípulos. E Jesus, de propósito, fala o seguinte: bom, vocês estão aqui porque vocês querem comer mais pão, mas na verdade vocês deveriam comer o pão da vida. Aí a multidão fala: ai, me dê esse pão, dê-nos esse pão, Jesus. Aí Jesus aproveita e de propósito ele mete um ensino difícil de explicar. Diz: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu sei que usar essa frase aqui agora para você é algo que isso já passou no teu intelecto em algum momento da vida. Você já ouviu essa expressão, comer da carne e beber do sangue, e você sabe que isso tem uma relação com a ceia do Senhor, participar do pão, que é da comunhão, e do sangue. Você tem esse arquivo aí, por isso que não te choca. Agora, eu quero que você se coloque agora no lugar de um judeu, contemporâneo a Jesus, que cresceu ouvindo dos seus pais religiosos, que é abominável ao Senhor comer qualquer alimento com sangue. E vem Jesus, o maluco da multiplicação e dos milagres, e diz que as pessoas teriam que comer da sua carne. A primeira vez que eles ouvem isso na vida,
Aí o que acontece com eles? Preste atenção. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Já começou por aí. Mas esse aqui não é o Zezinho, filho da Maria, que morava do lado da mercearia lá? Agora está falando que desceu do céu? Tem alguma coisa estranha nesse ensino. Aí, pula aqui para o versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Que absurdo! Blasfêmia! Jesus lhes disse, versículo 53: eu lhes digo a verdade, que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Eu quero que você se coloque no lugar do judeu ouvindo isso a primeira vez. E Jesus não explica: gente, olha, é só um símbolo. Não, ele fica quieto. Todo aquele, versículo 54, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, e ele deve bater no seu peito, assim no seu corpo, aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Versículo 60, preste atenção. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra. Quem pode suportar esse tanto de asneira? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo, Jesus, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então quando virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que proveite, mas as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Agora pula para o versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos do que no dia anterior tinham comido pão milagroso, peixe milagroso, tinham visto sinais e maravilhas de cura, agora por uma palavra que eles não entenderam, abandonaram. Assim é a multidão. É uma coisa atravessada que vier enroscada, que não concorda, vai embora. Jesus sabia com quem ele estava lidando. Efésios capítulo 4, versículo 14. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Tiraram Efésios da minha Bíblia? Opa, achei. Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que nós não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Volta para João capítulo 6. Sabe qual é a terceira marca? A multidão ela é vulnerável.
a multidão é o tipo de pessoa que, assim como na parábola do semeador, ouve a palavra, se aproxima de Deus e recebe de bom grado, não é má fé. Escute o que eu estou querendo dizer aqui, preste atenção, olha aqui para mim. A multidão não tem má fé, ela só é rasa. Ela é sincera, ela quer Deus, ela quer Jesus, ela se alegra com as bênçãos. O problema é que as suas motivações são fracas. As motivações são rasas, são autocentradas. São motivações de querer o que Deus pode dar, não quem Deus é. Ora, somos o país mais cristão, né? Um país de 97% de cristãos. Eu não sei o percentual disso, mas certamente a grande maioria disso aí é multidão. É gente que se diz cristão porque na sua playlist de aplicativo de músicas tem alguns louvores cristãos, porque a mãe era evangélica ou católica e ele ia na missa ou vai no culto, ou foi na escola dominical. Ora, ou porque ele até acredita em Deus e em Jesus, e eles se consideram cristão. Mas a maioria dessas pessoas confrontadas pela palavra, e quando a palavra as encurrala para decisões mais profundas, complexas e duras de serem tomadas, essas pessoas dispersam. Na hora que o evangelho puro e simples, verdadeiro e real aparece, essas pessoas, a multidão ela é vulnerável, hoje está, amanhã não está. E eu quero que você pegue a vida de igreja como ilustração, apesar de não ser necessariamente isso, mas pega a vida de igreja e você faz uma análise própria tua na tua relação com Cristo, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E pega o teu relacionamento com a igreja como uma metáfora ou como um termômetro de como você é no teu relacionamento com Ele. Vulnerável. Dependendo da semana você vai, dependendo da semana você não vai. Se não tiver nada mais importante para fazer, você tá. Vamos servir? Vamos, mas dependendo. Se cobrar muito, também não vou mais. Eu não quero muito compromisso. Estou aqui, eu gosto dos louvores, aquele momento de oração é legal, porque aí eu choro, estou com uns problemas, isso eu fico confortável, parece que minha semana fica melhor. São coisas assim rasas, vazias e pequenas. O dia que o evangelho exigir de você uma postura firme diante de um problema sério, quando você estiver diante de um pecado e você tiver que fazer uma escolha entre agradar a Deus ou a tua própria carne, você vai ceder. O dia que você estiver entre um teste de integridade, entre fazer o que é certo ou ter um benefício aqui, você não vai obedecer a Jesus por fidelidade à sua palavra, porque você é fraco, raso, vulnerável. A vida cristã só se resume a aliviar as tuas necessidades emocionais, afetivas e espirituais da forma como você acha que é. Essa é a grande marca da multidão. Hoje está, amanhã não está. Hoje está feliz com Deus, amanhã não está meio desanimado. Hoje ora, amanhã não ora. Hoje lê, amanhã não lê. Eu não estou falando daqueles que têm uma dificuldade de disciplina. Eu estou falando daqueles que não conseguem ver valor no seu relacionamento com Deus, que não seja benefícios próprios. As bênçãos que as mãos de Deus podem dar, não o Deus das mãos. Aqueles que procuram a Deus para aliviar os seus fardos, e sim, há promessas de Deus para aliviar os teus fardos, mas essa é a única motivação. Um culto que mexa com a tua emoção, um louvor que te toque, um momento de desespero, ai, meu casamento está mal, deixa eu procurar a Deus para ver se resolve. E sim, meu irmão, procure a Deus, mas se tua vida com Deus só se resume a isso, a buscá-lo nos momentos em que você precisa, talvez você seja uma multidão que quer os pães, os peixes e os milagres, mas na primeira dificuldade você vira as costas e segue teu caminho. E está tudo bem se essa é a tua escolha. Só eu quero hoje tirar você do engano. A minha missão hoje pastoral é tirar você do engano, que você não se confunda e que você entenda que talvez você não é um discípulo. Como é o discípulo?
verso 67. Depois de Jesus ter falado para aquela multidão: ó, vocês não querem ir embora? Pode ir. A Bíblia diz que muitos deixaram. Depois de muitos deixaram, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Jesus olha para o lado, quem está do lado dele? Quem está? Os 12. Aí você deve pensar o seguinte: não, eles entenderam tudo sobre carne, sobre sangue. Você acha que eles entenderam? Entenderam nada. Não entenderam nada. Eles não entenderam nada, gente, porque Jesus não tinha explicado. Aí Jesus, não satisfeito, ele olha para os 12 que ficaram, e olha o que ele diz. Jesus perguntou aos 12: vocês não querem ir embora também não? Viu? Vocês não vão não também? Pode ir. Essa é a grande diferença de um discípulo. Olha a resposta de Pedro. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu quero te explicar o que Pedro disse. Ele está dizendo assim: Jesus, embora para onde? Se é só tu que tens palavras que me dão esse alimento para a vida eterna. Eu não entendi nada que você falou. Eu estou até preparando meu estômago para vomitar depois de ter que comer carne e sangue. Mas eu só sei de uma coisa: tu és o Santo, o Cristo, o tão aguardado Messias. E é por isso que nós ficamos. É só por isso. Eu quero que você entenda duas palavras: cremos e sabemos. Cremos é manifestação de fé. A fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a prova das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. A fé é uma convicção baseada em uma esperança. Pedro está dizendo: eu já criei e eu creio que o Senhor é Jesus, é o Messias, é o Senhor. Mas não só creio agora, eu sei. E saber diz respeito ao nível de convicção que Pedro tinha. Pedro estava dizendo: eu não somente acredito, eu assumi uma postura de vida, que é te seguir até morrer. Entendendo ou não entendendo, sendo agradável ou não sendo agradável, estando bem ou não estando bem, num dia bom ou num dia mau. Pedro está dizendo: eu não só creio, eu agora estou convicto de que a vida não faz sentido sem o Senhor. Isso é ser um discípulo. É quando seguir a Jesus não depende de circunstâncias, de compreensões ou de palavras doces, mas de convicção. A pergunta que eu faço para você hoje: por que é que você segue a Jesus? Essa é a pergunta. Qual é teu nível de convicção de quem Ele é? Porque se você está vindo nessa igreja porque essa igreja é legal, ou porque você gostou de alguma coisa, seja o que for, do trabalho de crianças, o dia em que isso mudar, você vai embora junto, e a tua fé desmorona junto. Um dia nós estávamos aqui no Start, e alguém me perguntou: tá, tudo bem, eu entendi como começou a igreja, tá, mas você vai ficar aqui nessa igreja até quando? Eu falei: eu vou saber? Eu não tenho ideia. A Bíblia diz que não fiquem planejando o dia de amanhã, que a gente não sabe. Não, mas eu falei: eu entendi a tua pergunta. A nossa intenção da minha família é a gente morrer na cidade de Toledo. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa igreja, nós estamos plantando isso no nosso coração, e se Deus quiser assim, nós queremos ficar aqui até o resto da vida. Essa é a nossa... porque é tão ruim, a gente tá e aí de repente muda um pastor.
E eu entendo isso, eu entendo, é legítimo você às vezes se inclinar a gostar mais de alguém, faz parte. Mas se a tua fé depender de qualquer elemento que não seja Cristo, você está frito, meu irmão. Você está frito. Porque eu vou te decepcionar. Alguns mais rápido, outros mais perto, outros mais longe. Alguma hora você vai se frustrar comigo. Uma hora você vai achar que eu sou legal e eu vou te ofender. Eu vou fazer algo que te frustre. Porque eu sou igual a você, nós somos seres humanos. Se você está aqui pelo ministério infantil, um dia o ministério infantil vai falhar com seu filho. Se você está aqui por qualquer outra coisa que não seja buscar em Cristo, nesta comunidade, no corpo dele, as palavras de vida eterna, e as palavras de vida eterna revelam inclusive a motivação da sua vida, que não é palavras de vida próspera, não é palavras de cura do corpo, não é palavras para ter um casamento feliz, é palavras de vida eterna. Se a tua motivação for algo além, que não seja o teu destino eterno e o legado que ficar aqui na terra a partir da tua vida eterna, você está frito, meu irmão. Você é multidão. A vida de um discípulo consiste em tudo aquilo que ele não vai desfrutar depois de morrer. Multidão está buscando o carro da bênção, a família, não sei o que lá, o corredor do, entendeu? É a campanha daqui, campanha de lá, é o negócio. O discípulo é: como é que eu posso dar? Como é que eu posso me entregar? Como é que eu posso viver a partir da revelação que eu agora tenho de que Jesus é o Cristo e nele eu tenho vida eterna? Isso é ser um discípulo. Como posso dar sentido à minha vida dando ela por aquilo que eu já recebi de Deus? Nada mais importa. Os pães e os peixes não importam, os milagres não mais importam, mas quem Ele é, a sua verdade, a sua essência, o seu senhorio, é por Ele, é porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém.